Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, eu recebo o pastor sinodal do Vale do Taquari para o período 2023-2026, Luiz Henrique Sivers. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui nesta manhã e conversar com vocês um pouco sobre esse novo desafio, essa nova tarefa que eu recebi da Assembleia Sinodal. A gente está falando da ISLB e o pessoal está acostumado a gente falar aqui com o pastor sinodal Gilcinei Tetzner, que está se despedindo da nossa região, do Vale do Taquari, para assumir outros desafios, assim como você assume agora o desafio do sínodo aqui da nossa região. Mas antes da gente falar desse desafio, Luiz, eu quero saber um pouquinho de ti. Me conta um pouquinho da tua história, quando você começou a estudar teologia. Olha, eu sou catarinense de origem e comecei a estudar teologia em 1981 em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu nasci na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, e até os 14 anos eu fiquei por lá. Aí a minha família se mudou para Curitiba, no Paraná. De lá eu vim então em 81 para estudar teologia em São Leopoldo. Tive contato com os gaúchos daí. Durante o período de estudos eu fiz um estágio no Alto Rio Purus, no Acre, na divisa com o Peru, entre os índios Kulina. Eles mesmos se autodenominam de Madihá, na língua deles. Um período eu até abandonei a faculdade, depois de 4 anos e meio, fui morar em Cuiabá e lá também continuei trabalhando com povos indígenas, através do GTME, que não existe mais, mas era um órgão ecumênico, Grupo de Trabalho Missionário Evangélico, com sede em Cuiabá. Era um grupo formado por episcopais, metodistas, católicos, luteranos. E eu retornei à faculdade em 1986 e terminei teologia. E quando eu terminei teologia, a igreja achou que eu já estava acostumado com o norte do Brasil, a ver um pouco mais de mato, como a maioria sempre pensa, só tem mato para lá, né? E me enviou para Cacoal, na Rondônia, onde foi o meu primeiro pastorado, Cacoal, na Rondônia. Aliás, o último concílio da ISLB foi justamente nessa cidade, Cacoal, na Rondônia. E de Cacoal eu fui morar em Ji-Paraná, porque eu também já fui responsável por toda a região da igreja na Amazônia. Pega noroeste do Mato Grosso, as cidades de Juína, Juruena, Aripuanã, Morena, toda Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Então eu viajava por essa região toda. De lá eu vim para o oeste de Santa Catarina, para a cidade de Chapecó, onde fiquei 6 anos. Minha esposa é professora de português e literatura, então sempre lecionou nesses lugares por onde a gente passou. Depois disso, depois de 6 anos em Chapecó, fomos para a Alemanha e eu fui trabalhar então num órgão ecumênico na Alemanha chamado Ecumenische Werkstatt, traduzindo literalmente oficina ecumênica. Nós tínhamos a tarefa, a função de levar os assuntos do Conselho Mundial de Igrejas para dentro das comunidades, para dentro dos grupos das comunidades, ali no estado de Hessen, onde fica então Kassel, onde a gente morou durante alguns anos, 6 anos. Em Nordhessen, então, fica ali a igreja territorial, como a gente chama lá, de Kurhessen-Waldeck, é assim que se chama. De lá nós viemos para Lajeado. Estávamos voltando da Alemanha, precisávamos um lugar onde atuar e eu acabei sendo enviado pela direção da igreja para Lajeado, onde nós já estamos agora em janeiro do próximo ano, no finalzinho de janeiro, vão ser
13 anos de Lajeado. 8 deles eu fui vice, então, do pastor Gilcinei Tetzner, né, que é capixaba, né, que é do Espírito Santo. Fui durante 8 anos, acho que talvez isso levou um pouco a ser eleito, então, pastor sinodal para esse período de 2023, 2026. Pastor, de que forma todo esse conhecimento de culturas, todas essas andanças interferem agora na tua gestão, no teu mandato como pastor sinodal? Transparece no jeito da gente atuar, até às vezes eu tenho dito no jeito da gente falar, de colocar as questões. Essas experiências, elas transpiram através dessas situações que a gente vai vivendo, encontrando. A gente acaba tendo um olhar diferente para o mundo e para as coisas, né? Não foi à toa que eu fui parar no Acre. As pessoas podem, talvez os ouvintes, perguntar como é que ele sai de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e resolve ir para o Alto Rio Purus, no Acre. Aliás, o Acre a gente costuma chamar de Sutiã do Brasil, né? Ali no meio do Sutiã do Brasil passa o Rio Purus, então quem quiser olhar no mapa, né? Eu fui parar lá por causa de um professor holandês da Faculdade de Teologia. Ele era antropólogo, tinha vivido na África, fazendo escavações também na África, e veio dar Ciências da Religião na Faculdade de Teologia em São Leopoldo nos anos 80. André Drogers. E ele tinha uma tese muito interessante. Ele dizia assim: vocês que são jovens, estão aqui na Faculdade de Teologia, vocês ainda não estão numa comunidade para onde vocês vão, e vão ter que seguir certos regramentos, vão ter que se comportar de determinada maneira, né, trazendo os dons de vocês para dentro, mas a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha dentro do sacerdócio geral de todos os crentes com pessoas muito diferentes, né? Então ele disse: e vocês também não estão na família, vocês estão aqui no internato, né? Aproveitem esse período da vida de vocês, onde vocês não têm ainda um rabo preso, e façam experiências diferentes, porque depois naturalmente vocês vão começar a se assentar. Quando vier família, quando vier filhos, aí vem escola, aí a gente não sai mais tão fácil do lugar, né? Eu não tive dúvida daí, depois dessa palestra dele. Perguntei para os responsáveis pelo estágio onde era o lugar mais longe na nossa igreja onde tinha um trabalho. E eles me informaram então que era Alto Rio Purus, no Acre. Lá estavam 2 pastores, Lori Altman e Roberto Tzwetsch, né, com seus filhos já trabalhando lá. Só para eu ter uma ideia, são 9 dias de viagem rio acima, com motor de rabeta, né, para chegar lá. Não é assim tão fácil de chegar lá. Chegou a pensar em desistir em algum momento? Do estágio, não. Do estágio, não. Mas foi um isolamento, assim, de 4 meses. Completamente isolado. O período era maior de estágio, mas 4 meses foram, assim, na aldeia, sem comunicação nenhuma, sem rádio, que nós estamos ouvindo aqui, né? A não ser quando tinha pilha, a Rádio Nacional. Pegava lá a Rádio Nacional, né? Eu consegui lá no meio, deitado numa rede, em 1984, 85, aliás, escutar um show da Mercedes Sosa em Buenos Aires, pela Rádio Nacional. São momentos que ficaram marcados, né? Sim, com certeza. Bom, pastor, são 8 anos aqui em Lajeado, atuando como vice-pastor sinodal. Eu quero saber para ti qual é o desafio daqui para frente, o que muda de ser vice para ser então o titular como pastor sinodal. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrarmos aí no ar, né, Bruna? Enquanto a gente é vice, a gente faz substituições, assume uma ou outra tarefa, mas a gente não está no centro, não está no foco das atenções das pessoas. Então agora eu estou no foco, isso é uma das coisas que muda, né? Aquilo que eu falar, aquilo que eu fizer, vai de alguma forma impactar e influenciar as pessoas. Então é uma responsabilidade grande que a gente tem
quando está na liderança de um sínodo, né, como o Sínodo Vale do Taquari. Em si, os trabalhos, quem chega não começa a mudar todas as coisas por conta própria, né? A carroça vai andando, né? A vida segue e a gente vai trazendo aos poucos para dentro do trabalho aquilo que é próprio da gente, dons que a gente tem, experiências como há pouco eu então relatei. Tudo isso a gente tem acumulado na cabeça e no coração, eu digo assim, né? E isso vai entrando aos poucos para dentro do trabalho da gente, nas decisões que a gente tem para tomar. E essas decisões a gente nunca toma sozinho, né? É muito interessante que aqui no Brasil somos um país católico, a gente tem aquele ditado popular que diz que quando uma coisa não está bem, vai falar com o bispo, né? Porque o bispo tem autoridade para remover um padre do lugar, enviar para outro. Claro que ele vai sempre consultar outras pessoas, mas em si é o poder que ele tem, né? Esse nós não temos. A ISLB funciona em colegiado, funciona em conselhos, né? Funciona em presbitérios. Sempre é uma decisão conjunta. Mesmo sendo pastor sinodal, isso não quer dizer que eu agora, digamos, sozinho mande no Sino do Vale do Taquari. Não é assim que funciona na ISLB, né? Então, fazendo uma ponte para a minha situação, então, não adianta muito só se queixar para o pastor sinodal, né? Ele vai levar isso para dentro de um grupo que vai discutir o assunto e vai tomar uma decisão, fazer os encaminhamentos cabíveis, né? Já que entramos nesse assunto, quais são as principais missões de um pastor sinodal? Afinal, aqui são inúmeras paróquias, são muitos fiéis também. Sim, nós temos aproximadamente 33 mil membros luteranos, né, com 14 paróquias. Na verdade, a comunidade de Lajeado também tem funções paroquiais, então a gente poderia dizer com 15 paróquias, né? Não são poucas as funções de um pastor sinodal. Eu até trouxe comigo uma colinha, né? Mas eu vou tentar resumir. Na verdade, compete ao pastor sinodal supervisionar o trabalho eclesiástico na área de abrangência do sínodo. Quer dizer, o que acontece nessa área, né, que vai desde de Taquari, né, até Marques de Souza, né, aqui Westfália, até Forquetinha, né? É tarefa da gente supervisionar, né? Instalar ministros e ministras, né? Também despedir aqueles que saem. Por exemplo, esse último domingo em Lajeado nós nos despedimos liturgicamente do pastor Eric Nelson, que está indo então para Palhoça, Santa Catarina, né? Essas são as funções, desde celebrar, por exemplo, aniversário de templos, né? Como já fiz 88 anos do templo de Taquari, né? Essas são as funções que a gente tem. Também ajudar os próprios colegas que fazem o trabalho em paróquia, né? Auxiliá-los pastoralmente também, aconselhá-los naquilo que... Assim como os presbitérios também, né? Às vezes nos chamam para a gente poder dar uma opinião sobre certo assunto, né? É tarefa da gente, então, também estar bem por dentro dos regramentos, dos regulamentos da ISLB, porque toda a atividade da igreja depende também disso, né? De estar dentro daquilo que está previsto na Constituição, no regimento interno, né? Seja da Igreja Nacional ou dos sínodos, né? Essa é uma tarefa da gente. Zelar pela unidade de orientação doutrinária e pastoral da igreja, né? Não quer dizer que eu tenho todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? E que vou determinar agora sozinho como se deve pensar, como se deve agir como luterano aqui no Vale do Taquari. Não é assim que funciona. Como eu disse, é um grêmio, é um conjunto de pessoas dentro da ideia do
sacerdócio geral de todos os crentes, onde cada pessoa entra com seus dons, né? Em funções diferentes, né? E eu, na função de sinodal, vou dar a minha opinião, mas sempre a decisão ela é conjunta, né? Pode acontecer que uma outra decisão que precisa mais agilidade acaba caindo sozinha sobre meus ombros. Isso pode acontecer também. Bom, pastor Luiz, agradecendo a tua participação no programa hoje e aproveitando que nós estamos em uma semana natalina, eu vou pedir para os minutos finais da nossa entrevista agora você deixar uma mensagem, deixar uma reflexão para quem nos ouve. No último domingo, talvez passou assim meio desapercebido para alguns, o texto base para a pregação foi Mateus, capítulo 1, versículos 18 até 25. Na verdade, trata-se de uma história de amor. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas diz lá que Maria estava comprometida com José. E de repente José sabe que Maria está grávida, né? Não sabe o que pensar, o que fazer, mas como ele era uma pessoa justa e amorosa, eu queria dizer assim também, ele, para não prejudicar a Maria, ele se afastou, diz o texto, silenciosamente dela, né? Se afastou silenciosamente dela. Porque o que ele deveria fazer mesmo, segundo a lei, porque naquele tempo, quem já estava comprometido e comprometida era como se fosse um casamento. E o rompimento de um noivado também exigia um divórcio. E para se divorciar precisava ter um argumento muito forte. E o argumento que o José teria era: esse filho não é meu. E pela lei, em Deuteronômio, no Antigo Testamento, lá é dito que pela lei que deve essa mulher ser chamada junto com aquele homem, então, que engravidou ela, mas no nosso texto fala do Espírito Santo, né? Ela deveria ser apedrejada. É um detalhe que às vezes a gente não percebe, que aquilo que acontece na cruz de Cristo, que é a crucificação, é uma rejeição definitiva da presença de Deus entre nós, porque a gente fala que essa criança, para receber o nome de Emanuel, Deus conosco, né? É o que Isaías então coloca. Desde o começo já acontece. Jesus já vem ao mundo com perigo de vida, né? José, se não fosse uma pessoa justa e amorosa, teria denunciado Maria. E a Maria teria sido morta, apedrejada, e essa criança não teria nascido, né? Essa era a lei. Eu acho que isso é uma história de amor. Aqui, nessa história do nascimento de Jesus, venceu o amor. Porque o texto termina depois com José tendo um sonho, e um anjo fala para ele: olha, recebe essa mulher, recebe a tua mulher. Tu já está noivo dela, recebe ela com muito amor, com muito carinho. E então, quando ele acorda do sono, ele faz isso que o anjo pede, né? Ele termina: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, né? Isso é uma história de amor, né? O amor que permite que essa criança nasça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus conosco. Então, a gente vai perceber, e os evangelhos são unânimes nisso, que desde o começo, essa rejeição que aparece no início do Evangelho de João, e ele veio para os seus, e os seus não o quiseram, né? Aparece desde que ele então para vir ao mundo até a cruz, né? A manjedoura, que a gente chama tão bonito, né? É um coxo, mangiare em italiano, é comida, né? É um coxo de tratar animais. É o exílio de Jesus Cristo, já começa ali. Não é só quando ele vai para o Egito, né? Já é o exílio dele. A manjedoura é o exílio, é o lugar que ele coube,
o último dos lugares que lhe coube, né? Então eu queria dizer assim para os nossos ouvintes, né, que esse Salvador que vem ao mundo, Emanuel, a gente precisa cuidar muito com as luzes, os enfeites, os presentes que fazem parte dessa data. Mas a gente não pode perder o fundamento dessa data, né? Que é Deus vindo ao mundo, mas ao mesmo tempo o mundo rejeitando permanentemente essa vinda de Deus por meio de nós, para nos salvar. Mas a gente gostaria muito de nos salvarmos a nós mesmos, né? A nós mesmos. Fica lá, Deus, no teu lugar, deixa nós aqui, né? Que nós vamos resolver os nossos problemas e nós vamos dar conta. E Deus está vendo que a gente não está dando conta, né? E que a gente precisa de um auxílio que vem de fora. E o Natal, esse advento, esse sentimento de advento é também um sentimento que a gente se prepara para abrir os corações, né? Se prepara para fortalecer a fé e acolher essa criança, mesmo que às vezes a gente tenha lá as nossas resistências, né? E às vezes de maneira tão imperceptível como nesse texto que a gente acabou, né, de lembrar, né? Jesus foi rejeitado desde o começo. Foi o amor que venceu naquela relação entre Maria e José e fez com que Jesus tivesse a possibilidade de nascer. Só o amor faz com que a vida nova venha, com que a vida nova prevaleça entre nós. Que se esse amor que Jesus sempre enfatizou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, resumiu tudo nesses 2 mandamentos, né? Se isso aí a gente conseguir guardar no Natal e viver a partir disso, então não tenho dúvidas que o 2023 vai ser um ano diferente. Que assim seja. Pastor, agradecendo a tua participação, seja bem-vindo a Teutônia, a gente com certeza vai conversar muitas vezes por aqui, estamos sempre à disposição. Obrigado, Bruna, pelo convite, obrigado, amigos e amigas ouvintes que ouviram então com paciência, né? Com alegria, que assim que puder retorno também para a rádio para deixar uma mensagem ou explicar às vezes alguma questão que é necessária. Muito obrigada, boa semana. Obrigado igualmente para ti, obrigado e uma boa semana aos ouvintes também.